Feito. Gostei bastante. Cajueiro, pergunta. Gostou do diagnóstico, Cajueiro? Gostei. Um diagnóstico muito bom. É o que realmente faria diferença. A minha pergunta, a primeira pergunta, né, é a seguinte. Teve um psicólogo norte-americano, um estudioso chamado Stanton Seminole, que ele estudou por que o criminoso comete o crime. E então, estudando famílias de 4, 5 filhos, apenas um era criminoso. Ou seja, não era o meio social como é divulgado por várias pessoas, que não, o meio é pobreza, não era isso. Porque tinha o mesmo pai, mesma mãe, mesma escola, mesma alimentação. As duas perguntas que o criminoso faz para cometer o crime. Primeira, eu vou ser preso? Eu vou ser pego? E a segunda, caso eu seja pego, eu vou ser duramente apenado? Aqui no Brasil, as duas, eu vou ser pego. Se não mudou a estatística, até o mês passado, 90% dos homicídios do Brasil não chegava nem à autoria, em média. Né? Então, e a segunda pergunta, nesse caso, estamos pegando o pior crime, vai ser duramente apenado? Não, vai sair rapidamente. A pergunta, em suma, né, diante desse cenário, a pena de morte e prisão perpétua. O senhor admite discutir prisão perpétua e pena de morte para determinados crimes? Como pretende viabilizar essas medidas diante da Constituição, que proíbe pena de caráter perpétuo e permite a pena de morte somente em caso de guerra declarada? Caso essas propostas não avancem, qual seria a sua alternativa concreta? Nós falamos muito disso. Eu acho que para você tocar uma Assembleia Constituinte originária, você tem que ter uma vitória em campo como presidente da República, e não uma vitória eleitoral. Essa vitória que eu descrevi para vocês, em que a população vai entender que o presidente se comporta como um comandante em chefe, fazendo esse enfrentamento ao crime. E ao ver resultados, o presidente da República tem que falar, agora eu preciso alterar a Constituição. E aí trazer a discussão de uma Assembleia Constituinte com uma correlação de forças contra aquilo que a gente chama de centrão, que seja forte o suficiente para permitir passar essa agenda e não contaminar essa nova Constituição. Então, esses dois temas são centrais. Eu acho que o Brasil precisa discutir pena de morte, o Brasil precisa discutir prisão perpétua. Precisa. E dois, e aí entra um elemento. Até lá, nós temos que ter um aumento brutal de penas e uma alteração profunda na lei de execução penal, alteração no inquérito policial, alteração nos planos de carreira policial, na questão da carreira única. Tem que ter para você aumentar a efetividade para nós fazermos essa construção até lá. Dito isso, nós temos que discutir pena capital e temos que discutir prisão perpétua. Eu acho que tem certos crimes e tem uma lógica que envolve a recuperação do criminoso que se torna simplesmente um instrumento de motivação do bandido a continuar no ciclo dele de cometer o crime, sair da cadeia e volta. Até porque, eu não gosto de contar muita historinha, né? Mas eu adoro contar historinha. A gente tem uma questão que o Estado brasileiro, desde o fim do período do regime militar, ele tá tomado por culpa. Foi muita, violação de direito humano, e houve violações de direitos humanos, não tô negando. Mas, não só as faculdades de direito, mas o legislador brasileiro, ele começou a operar na linha de que o Estado tem que diminuir o seu impacto punitivo. E ao fazer isso, ele criou uma indústria da impunidade que gera, da parte do bandido, essa sensação de leniência. Outra, tem um programa que estão saindo agora como Pena Justa, em que o judiciário se comporta como um agente desesperado para soltar um bandido, porque, este presídio aqui não está em condições. No Ceará, que está em guerra, o programa Pena Justa está sendo comemorado em rádio. Olha, vai ter agora um Pena Justa e vai tirar um monte de gente da cadeia. Tipo, eles estão em guerra. Então, claramente, um bandido hoje, ele se sente muito confortável em trabalhar. Muito confortável. Então essas alterações de Constituição estão no nosso plano, mas eu só vou conseguir executar, então não vou ser mentiroso, se eu conseguir antes ter vitórias contra o crime organizado e ter uma vitória do ponto de vista econômico, que é fazer os juros baixar e as pessoas começarem a voltar a ter empregos formais. Se eu não conseguir essas duas vitórias, eu não vou ter força para uma constituinte. Então eu não vou vir aqui mentir para vocês. Só vou conseguir fazer uma constituinte se eu ter essas duas grandes vitórias nos 2 primeiros anos de mandato. Perfeito. Eu ouvi você fazendo uma ressalva à posição do Centrão, e eu lembro que há 7 anos, né? O general Heleno, numa reunião com os deputados federais da base do governo, né? Ele dizia para os deputados, vários deputados aqui vão virar tchutchuca de Centrão, né? E de fato aconteceu. Eu tenho um certo cuidado, porque sem o Centrão, num primeiro momento, você não vai a lugar nenhum, viu, Renan? Só esse cuidado, porque quem vai estar apoiando o Renan? Vai ser a esquerda, né, no Congresso Nacional? Não. Vai ser o PSOL e o PT? Mas eu não posso esquecer que eu sou mesmo quando eu estiver lá. Perfeito. Eu não posso deixar de
odiá-los. Sim, Só que a democracia, e essa é a beleza da democracia, impõe que eles sentem comigo e eu sente com eles. perfeito. E eu os trate com respeito, mas eu tenho que saber quem eu sou e eles têm que saber quem eles são. Então, o Centrão hoje opera através da compra de votos, com relações sujas com o crime organizado. Aqui no Rio de Janeiro, o Centrão é completamente vinculado ao crime organizado. E eu sei quem eles são e espero que eles saibam quem eu seja. Quem eu sou, desculpa. Então, somos diferentes, mas já que o eleitor brasileiro está disposto a colocar pelo menos 300 membros do Centrão altamente corruptos no Congresso, e vou profetizar de maneira negativa, vou amaldiçoar, mas é uma realidade. Sim, o eleitor o fará. O eleitor vai vender o seu voto para mais de 300 bandidos que vão estar no Congresso. Eu, vencendo a eleição, vou ter que lidar, porque foi assim que o eleitor brasileiro quis. E possivelmente na cédula vai estar, na urna vai estar um deputado federal do Centrão, um senador do Centrão, e o cara vai escolher você. Sim. Bastante razoável que aconteça. Ganhando a eleição, isso vai acontecer aos montes, aos milhões. Sim. E eu para explicar isso para o eleitor depois, porque o eleitor vai ter tomado essa decisão consciente. Esse é o grande problema brasileiro. O tal do sistema. O Centrão representa esse sistema. E eu tenho uma grande proposta para isso. Acho que a gente pode ir mais pro fim, a gente comentar sobre isso. Perfeito. Mas ele é o grande problema. Eu considero ele um problema maior para o Brasil, um problema sistêmico maior do que a esquerda. A esquerda é uma constante nas democracias do mundo inteiro e ela é passível de ser derrotada. O Centrão é uma coisa muito brasileira, uma jabuticaba. E ele te impede de realizar qualquer coisa plena. Então você vai passar prisão em segunda instância. A prisão em segunda instância, ela afeta o combate ao crime. Sim. Mas ela pega crime do colarinho branco. Aí o Centrão, opa, vamos derrubar isso no judiciário e não vamos deixar passar, porque senão eu serei preso. Então, boa parte da legislação processual, lei de execução penal, o Centrão não quer que se aprofunde muito, porque isso mexe neles no fim do dia. Então, o Centrão é um elemento que, assim, nós precisaremos tratar com muito cuidado, mas entendendo que na democracia eu vou precisar negociar com eles. Perfeito. E aí, gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Obrigado por assistir e até a próxima.